Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou responder para vocês uma dúvida muito frequente dos nossos fiéis católicos. Afinal de contas, uma pessoa que é casada apenas no civil pode ou não pode comungar? É essa pergunta que eu irei responder para você aqui agora. Mas antes, deixa eu falar com você. A você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações, isso irá nos ajudar muito a crescer na evangelização. Estarei sempre trazendo muitos conteúdos católicos, além de muitas orações. Aqui você estará sempre perto de Jesus. O nosso objetivo é inspirar e ensinar a levar também as pessoas a Jesus. Vamos lá então. Afinal de contas, quem não é casado na Igreja Católica, somente no civil, quem não tem o sacramento do matrimônio, pode ou não pode comungar? Para responder a essa pergunta, primeiro vou ter que responder outras duas. Vamos lá. Pode comungar quem está em estado de graça? E a primeira pergunta é justamente essa. Quem pode comungar? E a resposta eu já dei. Pode comungar a pessoa que está em estado de graça. O que seria esse estado de graça? O estado de graça é quando a pessoa ela não tem nenhum pecado mortal. A Igreja Católica faz uma distinção entre pecados mortais e pecados veniais. Os pecados mortais são pecados graves que nos separam de Deus, nos apartam da Igreja. São pecados que cortam a caridade do nosso coração. Os pecados mortais, eles possuem uma matéria grave que são precisadas pelos 10 mandamentos. Além disso, para que um pecado seja considerado mortal, deve existir o querer, a pessoa quis fazer o pecado, deve existir o fazer, a pessoa cometeu o pecado, e também deve haver ali a liberdade, a pessoa teve toda a liberdade de cometer o pecado, além do conhecimento. Ela sabia que era errado e cometeu aquele pecado. Então isso constitui um pecado mortal. E todas as pessoas que cometem um pecado mortal, elas são separadas de Deus por esse pecado. O próprio pecado as separa de Deus. Por isso, pessoas com pecado mortal não podem comungar. Em hipótese alguma, pessoa que está em pecado mortal não deveria comungar. Antes da fila da comunhão, a pessoa deveria procurar a fila da confissão. E isso é uma regrinha para você decorar. Decora aí agora, nesse momento. Antes da fila da comunhão, a fila da confissão. Então, para que uma pessoa que está em pecado mortal, possa voltar à fila da comunhão, ela deve passar pela fila da confissão, para estar em estado de graça e assim poder comungar. Ah, padre, e os pecados veniais? A Igreja Católica ensina que os pecados veniais podem também ser perdoados na confissão, mas a Eucaristia, a celebração da Santa Missa, também perdoa os pecados veniais. E agora a outra pergunta, quem é que pode confessar? Já que eu falei que pode comungar quem está em estado de graça, que é um estado onde não tem nenhum pecado mortal, e se tiver cometido, a pessoa necessita passar pela confissão. Agora a pergunta é, e quem pode confessar então? Primeiro, a pessoa para se confessar deve ser uma pessoa católica batizada. Isso eu deixo já bem explícito para vocês. Mas como a confissão perdoa pecados, a confissão também exige uma vida nova. A pessoa que vai confessar, além de estar arrependida, e deve sim estar arrependida dos seus pecados, seja por um arrependimento perfeito, que nós chamamos de contrição, ou seja por um arrependimento que ainda não alcançou a perfeição do arrependimento, que nós chamamos de atrição. Mas somente o desejo de arrepender-se já é válido para que a pessoa possa, então, receber o sacramento da confissão. Mas tem um ponto muito importante, que é o desejo de vida nova. Quando você confessa os seus pecados, você tem que fazer um propósito de vida nova. Logo, no ato de contrição, quando você reza antes da absolvição sacerdotal, no fim da confissão, você promete buscar uma vida nova e não mais pecar. Você faz essa promessa. E aqui está o grande problema
daquela pessoa que não tem o sacramento do matrimônio. Para nós católicos, uma pessoa que é casada somente no civil, ela está em estado de pecado, em estado de pecado grave, pois ela fere os mandamentos, principalmente aquele sexto mandamento, quando fala de guardar, de preservar e não pecar contra a santa castidade. Eis a questão. A pessoa que está somente no civil, ela está em estado de pecado grave. Ela não pode confessar. Por quê? Se ela for confessar, ela deveria ter uma mudança de vida. Mas ela confessa e depois volta para casa, para o casamento civil, para aquele estado de pecado, então a confissão não teria validade. Então a primeira coisa é, uma pessoa que está somente casada no civil, ela não pode confessar e está em estado de pecado grave. Logo, estando com pecado grave, não pode comungar. E não buscando uma vida nova, não pode confessar. Então a pessoa que está em estado de pecado grave, somente casada no civil, não pode comungar. Mas vamos para mais uma outra coisa. Jesus deixou-nos um caminho de santidade. E esse caminho de santidade chama-se sacramentos. Para nós, católicos, o importante é sim o sacramento do matrimônio para aquele que tem essa vocação para o casamento, essa vocação matrimonial. Existe um caminho de santificação. Deus nos quer santos. E esse caminho de santificação chama-se sacramentos. Por isso, você que ainda não tem o sacramento do matrimônio e está com alguém, busque o sacramento do matrimônio, busque estar com Deus, busque esse caminho de santificação. Gostou da resposta, querido? Então, curte o vídeo, comenta e compartilha com seus amigos. Espero ter ajudado. Grande abraço a todos. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.